Bem-vindo de volta. Estamos acompanhados por Stanislav Krapivnik, um ex-oficial militar dos Estados Unidos nascido em Donbas, que desde então retornou. Obrigado por voltar ao programa. Sempre um prazer, Glenn. Então vemos, apenas nos últimos 2 dias, que os russos entraram na cidade estratégica de Orekov, na região de Zaporizhia, o que pode indicar que se ela cair, toda a região poderá começar a colapsar em breve. E também em Slaviansk, a última grande área urbana de Donetsk, estamos vendo alguns avanços reais sendo feitos. Se eles conseguirem cercar essa região, isso significaria essencialmente a queda de todo o Donbass. Então, você acha que é o Verheißungsbrief da Nimur já pensou? Do you see the Russian Spring Offensive having already begun? É difícil dizer em parte porque ainda é época de lama nessas áreas. Então, de certa forma, você ainda está mais ou menos no sul. Vou falar sobre Heidegger e Sudomi porque são diferentes. Embora ainda haja lama lá, o solo é muito mais firme, com áreas mais florestadas. Portanto, é um terreno diferente. No sul há aquela terra preta muito rica e não há tantas árvores para segurá-la com as raízes. Por isso forma-se uma lama realmente terrível nesta época do ano. Se o derretimento for tão rápido quanto o que estamos tendo aqui em cima, e, para ser sincero, começou quase um mês atrás, quando as temperaturas subiram acima de 0, eu estava acompanhando. Então, eles ainda têm geadas noturnas, mas durante o dia já está bem acima de 0. Então, se a neve está derretendo livremente nessas áreas, você quer que o derretimento seja rápido, porque se o derretimento for rápido, haverá enchentes e coisas assim. Mas o solo é esponjoso, ele só absorve uma certa quantidade de água. Qualquer excesso de água simplesmente escorre, correndo para os riachos e assim por diante, e depois desaguando no mar. Se o derretimento for lento, o solo absorve mais água, fica lamacento, começa a puxar essa água para as camadas inferiores e continua vindo mais, e é lama sem parar. Então fica lamacento por muito mais tempo se o derretimento for lento do que se for realmente rápido. Glenn Diesen, acho que estou pronunciando o nome dele errado de novo. Sempre fui péssimo com nomes. O relatório apresentado pelo comando russo difere bastante do que muitos mapeadores independentes mostraram. Então, ou houve muitos avanços que ainda não foram registrados, ou há confusão no campo de batalha. E considerando que se trata do alto comando russo, tende-se a dar o benefício da dúvida a eles, presumindo que deveriam ter as informações corretas. A área ainda está em disputa. Vamos ver o que surge nos próximos dias. Vídeos, geolocalizações, coisas do tipo. Mas se for verdade, então sim, forças russas vindas do sul já entraram em Orekov. Existem 2 estradas paralelas que levam até Orikhiv, e há uma longa área urbana. Então pode ser que já esteja em Orikhiv. E você tem essa zona cinzenta porque, de um lado, as fontes ucranianas não dizem que estão lá, mas o lado russo diz que estão. Normalmente há apenas uma pequena diferença entre os dois, mas agora há uma grande. Claro, os ucranianos também têm a tendência de não admitir nada por um mês. Então, às vezes, uma pequena diferença se torna uma bem grande, como aconteceu em Huliaipole, onde, 1 mês e meio depois de Huliaipole ter sido tomada, eles ainda relatavam que os russos estavam cercando a cidade. Os russos já estavam uns 10 quilômetros além da cidade, mas na verdade provavelmente eram 6. E a imprensa ocidental apenas repetia o que Kiev dizia. Então veremos. Se isso é ou não a verdadeira ofensiva russa da primavera, eu não sei. Isso é algo que, novamente, ainda não se desenvolveu o suficiente, com ousadia suficiente para chamá-lo de uma grande ofensiva. Quero dizer, no que diz respeito a uma ofensiva contínua ao longo dessas linhas, sim, isso vem acontecendo nos últimos 2 anos, avançando de forma constante. Se isso é um grande avanço, você imaginaria que nesse caso um grande avanço ainda precisaria de veículos blindados, artilharia e aviação suficientes para sustentá-lo.
Ainda não vi isso, mas pode estar a caminho. Agora, sabemos que os ucranianos estavam realizando muitos contra-ataques desesperados em Zaporísia. Não tanto porque pudessem retomar aquelas áreas, eles simplesmente não têm os meios para isso, mas para atrapalhar as preparações russas, porque aparentemente achavam que aquele seria o local da grande ofensiva de primavera. Eu, pessoalmente, se estivesse no comando neste momento, lançaria a grande ofensiva de primavera, ao menos parcialmente, em direção a Sumy. E por que em direção a Sumy? As forças russas estão a cerca de 14 quilômetros de Sumy. Não é uma cidade grande, cerca de 250 mil habitantes no norte, mas Sumy é um importante centro logístico. Tomar Sumy cortaria a área de Kharkiv pelo oeste. Assim haveria um cerco profundo de Kharkiv, interrompendo muitas das linhas de suprimento que vêm de Kiev em direção a Kharkiv. Isso causaria muitos danos às defesas ucranianas em e ao redor de Kharkiv e aceleraria a queda da região. Especialmente porque também é possível isolar Kharkiv pelo sul, onde passa a linha Osinia-Bryanka, se as pontes forem destruídas. Então, basicamente, Kharkiv ficaria em uma situação técnica, Não consigo lembrar a palavra agora. Bem, você teria a cidade cercada porque poderia explodir as pontes que levam a Kharkiv pelo sul. E se você fizer um cerco profundo passando por Sumy, eliminaria a cidade pelo oeste. E obviamente no leste é a linha russa avançando constantemente em direção à cidade de Bryanka e ao grande reservatório de água. Então pelo norte eles começam a se mover, ainda há movimento russo por lá. Tem sido muito disputado, como sempre foi, mas ainda está avançando. Então, para mim, essa seria a grande ofensiva da primavera, retirar Kiev do mapa. Desculpe, Kharkiv do mapa de batalha, vamos ver. Claro, o Konstantinovka. Sim, essa é uma grande batalha. E essa é outra dessas áreas. Os ucranianos afirmam que cerca de 15% da cidade está em mãos russas. Ah, certo. Alguém disse que era cerca de 60%. Então essa é uma diferença muito grande. E Konstantinovka é algo que eles estão disputando intensamente. Esse é o novo Bakhmut, o mais recente Bakhmut, para reformular. Eles estão lançando todas as forças que podem para tentar mantê-la. Mais uma vez, os ucranianos têm uma tendência ruim, e isso é bom para o lado russo, é claro, de não saber a hora de sair da festa e recuar. Eles tendem a gostar de se deixar cercar e serem aniquilados. Claro, Hitler deu as mesmas ordens. A diferença é que, quando Hitler estava lutando, ele tinha generais que vivia demitindo e reinstalando, mas eles eram demitidos porque se recusavam a seguir suas ordens de lutar até o último homem. Eles recuavam, faziam retiradas táticas e estratégicas conforme necessário. Mas os ucranianos parecem estar fazendo a melhor imitação de Hitler possível, lutando em todos os lugares onde deveriam ter recuado, se tivessem um pouco de bom senso. Graças a Deus por isso. Agora, sobre o norte, porque isso é o sul, é o avanço pelo sul. E a propósito, Konstantinovka foi dividida em duas. Há um rio que passa bem no meio, e todas as pontes foram de um meio. Então, com o nível da água subindo, a água está gelada, você não vai conseguir atravessar, não vai nadar até o outro lado. É muito difícil coordenar entre as duas metades. Então a cidade já está efetivamente dividida e depois você pode começar a dividi-la em partes menores também, certo? Eles a colocam sob cerco ou a investem. Agora, no norte onde está Sloviansk. Bem, para fechar os portões de Sloviansk, primeiro é preciso fechar os portões de Krasny Liman. E esse é um terceiro ponto, em que é questionável quanto de Liman foi tomado e quanto não foi. Porque, novamente, Glandizin disse cerca de 50%. Os ucranianos afirmam cerca de 10% ou 15%. Então, mais uma vez, há essa grande diferença. Mas isso não é o mais importante.
O importante é o avanço russo ao sul de Liman, porque Liman fica nesse triângulo onde o rio Oskil deságua no Seversky Donets. Assim, forma-se um triângulo como este, e Liman está bem ali, no lado mais largo. Então as forças russas estão ao redor de toda a área e também a fecharam pelo norte. O perigo para os ucranianos em Krasny Liman é que as forças russas vêm avançando pelo sul e há apenas uma ponte, uma estrada principal, restante que leva até Krasny Liman. Essa é a principal rota logística e já está sob ataque de drones. Os drones russos conseguem alcançá-la, então ela já está, de certa forma, sob controle russo. Se eles tomarem essa ponte, bem, eles precisam tomá-la, porque a ponte está destruída. De qualquer forma, a guarnição não está completamente isolada. Vocês não vão conseguir atravessar esses rios, especialmente nesta época do ano. Então, uma vez que isso for resolvido, qualquer ponte flutuante, ou se conseguirem tomar a ponte principal intacta, vocês vão seguir direto para Sloviansk, pelo norte. E é aí que realmente começa a se fechar aquele grande caldeirão. Então parece que essa é a situação que está se desenvolvendo nessa área. Vamos ver. Quero dizer, Krasny Liman vai cair. Não tenho dúvida disso. É só uma questão de quanto tempo vai levar. Eles vão se render? Vai levar mais uma semana? Bem, vai demorar mais de uma semana, tenho quase certeza. A menos que tenham ocorrido grandes movimentações que ainda não vimos geolocalizadas, o que é possível. Há uma possibilidade de que 50% esteja sob controle russo. Acho que vamos descobrir isso dentro de 1 ou 2 dias. Você mencionou que os ucranianos não se retiram depois de serem cercados, e acho que há uma obsessão em manter o território. E sabe, isso parece irracional, mas acho que há uma explicação racional. O que muitas pessoas costumam descartar como guerras de relações públicas são, na verdade, guerras de relações públicas necessárias. Porque se os Talzueis e os europeus perderem o interesse pela Ucrânia, essencialmente as armas e o dinheiro secam e tudo acaba. Então, acho que Zelensky ficou um pouco viciado em vitórias de relações públicas, e é por isso que ele meio que precisa dessas coisas. E eu acho que, nesse tema de a Ucrânia sair das manchetes, o que é algo que obviamente irrita ou preocupa bastante o Zelensky, vemos que sempre que surge outro assunto e a Ucrânia desaparece das manchetes, ele comenta sobre isso, argumenta sobre a necessidade de trazê-la de volta, essencialmente. E sabe, parece que agora a guerra, o ataque ao Irã, inevitavelmente vai afetar o campo de batalha ucraniano. Você tem alguma visão geral de quão significativo isso é? Porque, novamente, parece que armas, dinheiro, atenção internacional, apoio político, tudo isso tem que vir a um custo, não é? Bem, há outro ponto que os comentaristas ocidentais não gostam muito de mencionar. A quantidade de pressão do exército e de certos setores da sociedade que está sendo exercida sobre o governo. Veja, sabe, não queremos agir rápido demais ou esbarrar na OTAN, porque, meu Deus, pode haver uma grande guerra. O Irã mostrou a todos, inclusive a muitos generais russos, que, aliás, é possível bater nos americanos de todos os lados, aguentar os golpes que eles desferem e, na verdade, eles não podem fazer muita coisa. E este é um poder nuclear, então eles definitivamente não vão recorrer a armas nucleares, porque isso significaria que a América... Então veja, o ponto é o seguinte, se os iranianos conseguirem eliminar 23 bases americanas e simplesmente destruí-las de forma sistemática, e as baixas americanas, acredite, são muito maiores do que 14 caras mortos, isso provavelmente multiplicaria por pelo menos 10 para chegar mais perto da realidade. E está crescendo, crescendo rápido. Se eles fizerem uma guerra terrestre, vai ser um evento de baixas em massa. Vamos ver. Mas o ponto é, veja, há 18 dias. São 18 dias. Sim, 18 dias.
há 18 dias. A guerra de 4 dias do Trump tem sido um desastre para os americanos. O equipamento deles, as bases que vem construindo há 30 anos estão sendo totalmente obliteradas. Algumas já foram. Você vê vídeos o tempo todo de grandes incêndios e drones voando por essas bases, destruindo equipamentos e infraestrutura americana. E sabe, se você não está do lado deles, o exército americano, certo? O resultado é o quê? Não muito do outro lado. Sim, eles mataram muitos civis em Teherã, mas Teherã ainda está de pé. E isso não é algo que eles conseguiriam fazer na Rússia, porque a aviação dos Estados Unidos teria um baita dia de caça tentando entrar lá. Então é isso. E a pressão sobre o governo é: por que não estamos fazendo isso? Quando o Irã diz, estamos indo atrás de generais e políticos israelenses, e talvez de generais e políticos ucranianos também. A questão é, por que não estamos fazendo isso? E é aí que tudo sempre volta ao Kremlin. Por que não estamos fazendo isso? Nós podemos fazer, temos mais do que capacidade suficiente. Então, por que não estamos fazendo? Isso é algo sobre o qual nenhum comentarista ocidental quer falar. Mas se a Rússia finalmente deixar de lado as restrições, você verá a OTAN enfrentando a mesma situação que viu com o Irã. Porque, com bastante facilidade, a Rússia poderia eliminar a Rheinmetall ou os fabricantes do Flamingo, que é basicamente o V1 aprimorado. Isso é algo que você poderia lançar sobre a economia russa, e não há nada que ninguém possa fazer a respeito, exceto correr antes que atinja ou morrer com isso. Essa é a realidade. A Rússia ocupa empresas estrangeiras com muita facilidade. E a próxima pergunta é, você realmente quer ir mais longe? Ou vai recuar para os alemães ou para os britânicos e assim por diante? Acho que esse seria um momento de choque que faria muitos desses políticos terem que trocar de roupa íntima, para ser franco, porque eles querem... Entupimento? Yeah. Você voltou. Lepacher, se submete ao Brankteller. Tá, beleza. Então qual foi a última coisa que eu disse que realmente ficou gravada? Levatsky não quer de care. Sabe, há uma pressão enorme se acumulando sobre o governo. Por que não estamos fazendo o que o Irã consegue fazer? Como eu disse, a Rússia pode facilmente eliminar a Rheinmetall ou o fabricante do Flamingo. E acho que nesse ponto seria um momento muito chocante para os políticos europeus. Eles talvez precisassem trocar de roupa depois disso, porque ficaram muito confortáveis. Acham que podem fazer o que quiserem com a Rússia, patrocinar o terrorismo, fazer o que for, e que a resposta virá apenas através da Ucrânia. Tipo, sim, ok, os ucranianos vão pagar pelo que fazemos, mas não precisamos nos preocupar com isso. No momento em que tudo isso chega até eles, e de repente vem fumaça subindo de alguma fábrica ou ponto-chave de produção em sua capital, isso tem que ser um alerta para muitos deles, de que, sabe, eles foram longe demais no jogo. As coisas ficaram muito sérias. E veja, falando realisticamente, os Estados Unidos nunca vão se render. Nem mesmo as menores cidades como Oklahoma City ou Arkansas City com 200 mil habitantes, em troca de Berlim, ou Londres, ou Paris, Varsóvia ou qualquer outra cidade europeia, independentemente do tamanho. Isso não vai acontecer. Esse é o ponto. Isso não vai acontecer. E o Irã também está demonstrando isso de forma muito clara. Acho que esse é um excelente ponto. Porém, em termos de como isso também muda o cálculo em Moscou. Porque desde o início, sempre pareceu que a Rússia enfrentava um dilema. Deixar passar ou retaliar e, essencialmente, restaurar a dissuasão.
Ou conter-se para evitar o risco de uma terceira guerra mundial, mas é claro, enfraquecer sua própria dissuasão se não responder. Parece que agora, não apenas porque o Irã provou que se você revidar, essa é a única maneira de fazer seus oponentes respeitarem sua segurança, mas também porque isso sugere que este seria um momento oportuno para a Rússia, já que todas essas armas e todo esse dinheiro estão concentrados no Oriente Médio. Because now all these weapons and money are tied up in the Middle East. So again, I'm not advocating for anything. Então, novamente, não estou defendendo nada, só para deixar claro. Mas parece que isso faria parte do cálculo aqui, que este é um bom momento para restaurar a dissuasão e começar a reagir. Você vê algum indício até agora de que Moscou está seguindo essa linha? Porque eu ouvi dizer que há uma certa pressão agora, com pessoas olhando para o Irã e perguntando: por que não estamos fazendo isso? Por que continuamos levando pancadas e não revidamos? Bem, há algumas evidências circunstanciais. Por exemplo, quando os enviados franceses chegaram exigindo participar dessas negociações, eles foram literalmente mandados se ferrar, com essas palavras. Foi assim que terminou o que lhes foi dito. Então, a fachada diplomática de tentar parecer civilizado começou a desmoronar. É como se dissessem: certo, são essas as pessoas com quem estamos lidando. Sabemos quem são e o que representam. Portanto, não há mais motivo para ser gentil com eles. Eles são inimigos. Macron e seu governo são um governo inimigo. Ele tenta jogar com essa ambiguidade política, o que o Trump também está tentando fazer. Acho que o Trump faz isso principalmente porque não tem a menor ideia do que fazer. E o Macron, em certa medida, também. Mas veja bem, ambiguidade política não é algo desejável em superpotências, especialmente em países com armas nucleares. O ideal é ter o máximo possível de transparência e previsibilidade. Caso contrário, a lógica se torna: bem, você sabe, já que os Estados Unidos têm uma doutrina de primeiro ataque, a lógica para qualquer outro país capaz de fazer o mesmo é: no momento em que puder realizar um primeiro ataque contra os Estados Unidos, deve fazê-lo. Esse é o problema de ter uma doutrina de primeiro ataque. Vamos eliminar você quando quisermos. Pois agora todos têm medo de que você possa realmente ser tolo o bastante para fazer isso. Então, no instante em que vem uma oportunidade, a lógica da geopolítica os leva a exterminar você assim que puderem, porque você representa uma ameaça constante. Amanhã talvez eles estejam enfrentando problemas internos ou problemas econômicos, ou seja lá o que for, e você simplesmente vai realizar um ataque de decapitação. Como os Estados Unidos demonstraram, especialmente sob Trump, existe esse fetiche por ataques de decapitação. Bem, obviamente, se você pode realizar um ataque de decapitação contra os Estados Unidos, é do seu interesse fazê-lo e eliminar Washington ou o que for, antes que eles possam eliminar você. Essa é a lógica que se cria, porque a MAD deixa de existir. A MAD não está mais lá. Destruição mútua assegurada. Agora é sobre quem aperta o botão primeiro, ou cujo míssil chega lá antes que o outro consiga tomar uma decisão. Esse é o problema de ter uma doutrina de primeiro ataque, e ao mesmo tempo, um regime de idiotas de um lado e idiotas com grandes granadas, macacos com granadas do outro, como vemos no que eles criaram no Oriente Médio. Eles literalmente não têm ideia de como sair disso e salvar as aparências. Não há saída que permita salvar as aparências, e acho que eles vão insistir 2, 3, 4 vezes mais. Então, sabe, eu fiz um vídeo em que falei sobre isso, e amanhã faremos um vídeo com a RT. Vamos falar sobre possíveis rodadas de incursão terrestre. Mas eu disse, sabe, esse é um caminho possível, mas seria preciso ser um completo cretino para seguir por esse caminho, porque é suicídio para qualquer exército que você mandar para lá. E eles não vão fazer isso. Bem, agora não tenho tanta certeza de que eles não vão fazer isso. Acho que eles podem realmente seguir por esse caminho, por mais estúpido e insano que pareça. Vai ser suicídio para os caras que eles mandarem lá. Mas sabes, a essa altura,
Quer dizer, este é o presidente que ontem disse, sabe, não apenas que eles proibiram, porque tornaram ilegal que todas as empresas americanas de satélite exibissem mapas do Oriente Médio nas últimas 2 semanas. Incrivelmente, não são apenas satélites americanos lá em cima. Quem poderia imaginar isso? Não apenas os iranianos têm satélites, mas também os russos, os chineses e muitos outros países. Então as imagens continuam se chegando. Mas sabe, quando Trump vai lá e começa a falar algo como vamos tirar suas licenças de transmissão porque vocês são mídia falsa, porque estão mostrando aquelas imagens de petroleiros americanos pegando fogo ou bases americanas pegando fogo. É tudo IA, não é real. Nada disso é real, não temos nada pegando fogo. Tipo, ok. Então chegam os conservadores. Bem, por favor, venha me ajudar, sabe, a abrir o Estreito de Hormuz. É um trabalho muito pequeno. Você pode fazer, é um trabalho muito pequeno. O que leva à próxima pergunta. Por que vocês não estão fazendo isso? Ah, porque a Marinha disse, de jeito nenhum, não vamos mandar nossos navios para lá para morrer. Então aqui, franceses, alemães, venham para cá. E vocês, chineses, também. Vai ser muito ruim para vocês se não fizerem isso. É tipo, bem, o que vocês vão fazer? A China está conseguindo esse petróleo, o Paquistão está conseguindo esse petróleo. As exportações de petróleo do Irã, na verdade, aumentaram 10%, por mais difícil que seja acreditar. Então, sim, vocês têm um regime que não tem absolutamente nenhum plano. Vocês têm um bando de pregadores psicopatas e pseudo-heréticos do movimento sionista cristão, dizendo a Trump que ele é o ungido, e que ir contra a palavra de Trump é como ir contra a palavra de Deus. Eu tenho um vídeo disso, era Paula White, acho que esse é o nome dela. Sim, a principal pregadora de Trump, a principal pregadora herege. Então veja, essas pessoas são insanas. Todas elas são comprovadamente insanas. Eles têm um velho que está começando a sofrer de demência, que tem as armas pesadas e que gosta de ser elogiado. E é isso que estão fazendo. Estão alimentando o ego dele. Então esse é um governo tão disfuncional quanto se pode imaginar. E aí você tem os israelenses. É o maior estado fora da lei desde a Segunda Guerra Mundial. E agora o que fazer com isso? Você tem esses dois combinados. Então é uma situação horrível em que nos metemos. E eu não sei como sair disso, a não ser removendo ambos os regimes. Seja lá como alguém queira fazer isso. Sim, eu vi o Trump tentando vender a intervenção para abrir o Estreito de Hormuz, como se estivesse vendendo apartamentos ou algo assim. Foi muito estranho de assistir, porque, sabe, os países têm serviços de inteligência. Não é como se fosse, certo, então se você prometer que vai ser fácil. Quero dizer, até o Starmer disse que precisava consultar a equipe dele, e o Trump fez um comentário tipo, bem, você é o primeiro-ministro, não precisa consultar ninguém. Então foi como realmente tentar empurrar um apartamento para alguém antes que a pessoa converse com o advogado ou algo do tipo. Foi muito estranho de ver. Mas, desculpe, pode continuar. Sabe, o grande avanço de Trump em inteligência e operações psicológicas nos últimos dias foi ele chamar Starmer de fraco e perdedor. E a inteligência dos ex agora está espalhando que Khamenei, o mais jovem, é gay. Fim da campanha por enquanto. Ah, sim, vocês estão desesperados. Quero dizer, isso é bem óbvio. Como você diz a alguém que está desesperado sem dizer que está desesperado? É só observar a resposta americana. Tá tudo ótimo, tudo está explodindo. Mas não podemos abrir o Estreito de Hormuz agora. Talvez mais tarde. Ah, vamos escoltá-los depois que os tiros cessarem. Eles realmente disseram isso, sabe? Sim, vamos escoltá-los depois que os tiros cessarem. Então você está em uma dessas situações de novo e ninguém está te ameaçando. Entendi. É engraçado e hilário de um lado, mas é muito perigoso e estressante do outro. Porque você está lidando literalmente com indivíduos desequilibrados em toda essa cadeia de comando.
Bem, foi meio estranho, porque em certo momento, quando os britânicos disseram que talvez enviassem alguns recursos navais para a região em geral, não para o Estreito de Hormuz, Trump disse algo como: não precisamos mais da sua ajuda. Já vencemos. É tarde demais. E agora, claro, ele quer que eles participem. Eles estão completamente confusos em todos os aspectos. É muito estranho de ver. A falta de controle da narrativa, a gestão dos aliados. Sim, chocante. Mas antes, você mencionou o Macron querendo se juntar a esse esforço diplomático. Acho importante ser específico. Ele queria se juntar ao formato trilateral Rússia é a Ucrânia. E isso é meio problemático, porque se ele entrar como um elemento de discórdia, vai acabar estragando tudo. Ou seja, o desejo de prolongar a guerra. Achei que ele poderia ter tido mais sucesso se apenas tivesse sugerido, sabe, vamos abrir uma diplomacia bilateral, porque não haveria nada a perder. Se França e Rússia conseguissem melhorar as relações, isso já seria bom por si só. No pior dos casos, criaria algumas divisões dentro da UE entre aqueles que não querem isso, então não haveria perda para a Rússia. Mas participar de um formato já desmantelado, quando os europeus mais ou menos expressaram seu desejo de sabotá-lo, não faz sentido algum. No entanto, você viu um desenvolvimento mais amplo. O primeiro-ministro da Bélgica disse que é hora de restaurar as relações diplomáticas normais com a Rússia. Esse é o mesmo primeiro-ministro que não queria confiscar os ativos russos. Até mesmo o presidente Stubb, da Finlândia, que é um verdadeiro russófobo até o âmago, argumentou que em algum momento teremos que voltar a conversar com a Rússia. Obviamente, as coisas não estão indo bem na guerra por procuração na Ucrânia, mas também a guerra com o Irã, acredito, realmente os abalou por causa de toda a energia da qual foram cortados. Então, as economias só vão piorar daqui para frente. E em termos de segurança, os americanos estão distraídos. Eles não têm armas para enviar. Não têm capacidade de escalar ou blefar, de impor qualquer ultimato à Rússia, mesmo que quisessem. Portanto, parece que a Rússia está em uma posição mais forte. Você vê alguma possibilidade de, ou quais seriam, as condições para que a Rússia abra qualquer negociação ou diálogo com os europeus? Ou não há nenhuma? Essa é uma pergunta muito difícil, porque vamos encarar a realidade. Em quem você confia na Europa? Quero dizer, especialmente vindo dos franceses ou dos alemães. Não vamos esquecer de Hollande, que só perdeu para Merkel em correr para a imprensa, rindo e pulando de alegria, contando a todos como enganaram Vladimir Vladimirovich direitinho e apenas ganharam um tempo para a Ucrânia se preparar para a guerra com a Rússia, aliás. Foi isso que eles disseram. Não era só sobre o Donbass. Então, como confiar em qualquer coisa que venha desses governos? Eles são basicamente continuações, de uma forma ou de outra, com Merz e Macron. Duvido que se possa confiar em alguém. E o problema é que mesmo esses partidos mais marginais, que agora são partidos populistas chegando ao poder, como a Frente Nacional ou a Alternativa para a Alemanha, também não inspiram muita confiança. O problema é que a liderança deles está sendo moldada para se tornar apenas mais um partido. Eu estava conversando com alguns alemães que conheço e eles disseram que na base ou no nível dos Bundesländer, o AfD ainda é o que costumava ser. Mas no nível federal, eles já foram cooptados. A Frente Nacional foi cooptada há bastante tempo. Foram eles que disseram, sim, não nos importamos em enviar armas. Sem soldados. Não nos importamos em enviar armas para a Ucrânia. Então qual é a diferença aqui? E aí você olha para o Farage. Farage é, para todos os efeitos, o renascimento do Partido Conservador 2.0, exceto que ele está dizendo não queremos imigração. Claro, os conservadores disseram a mesma coisa, e você viu o que aconteceu na Inglaterra, o país continuou sendo inundado ainda mais sob os conservadores. Todo o resto que sai da boca do Farage vem direto do manual dos neoconservadores. Ele está apenas repetindo os pontos de discussão dos neocons. Então, novamente, em quem você confia na Europa?
Você pode confiar em pessoas como... Bem, o motivo pelo qual os belgas, antes de tudo, não quiseram aceitar o dinheiro russo é simplesmente porque eles sabem em que ninho de ladrões estão metidos. E quando todo mundo pegar a sua parte e colocar no bolso, quando chegar a esse ponto, haverá processos contra a Euroclear, e a Rússia vai tirar esse dinheiro dos escritórios da Euroclear em todo o mundo. Isso vai levar a Euroclear à falência total. Depois eles vão atrás do governo belga com ações judiciais. E o governo belga é o único que vai acabar pagando. A Bélgica não tem como arcar com 300 bilhões de euros. Isso quebraria o país inteiro. Você poderia vender o rei e a rainha, vender todos os castelos e peças de museu, e ainda assim não cobriria a quantia. Esse é o problema. Eles foram espertos o bastante para perceber que sim, quando todo mundo diz, ei, estamos com você, sabe, estamos todos realmente atrás de você, bem atrás de você, contando o dinheiro que acabamos de roubar. Então divirta-se, boa sorte, estamos moralmente do seu lado, porque os belgas disseram, bem, vamos assinar um documento que dividirá os prejuízos igualmente. Ninguém assinou esse documento, ninguém ia topar isso. Não, vá em frente, estamos moralmente com você até o fim. Então, é a UE, o que dá para dizer, é um covil de ladrões. Cada um tentando passar a perna no outro e subir na hierarquia para ser o chefe da guilda dos ladrões. Mas é isso que você está vendo. Quero dizer, você não está exatamente olhando para pessoas que tenham qualquer conceito de honra, respeito ou lealdade. Você está vendo uma política impiedosa que é unificada, mas no momento em que você tira a ameaça russa, pelo que eles estão unificados, apenas pela sede de poder e pelas maquinações entre eles. Quer dizer, não estamos falando de algo sobre o qual se possa construir a base de uma sociedade ou de uma civilização. Não há uma ideia civilizacional na Europa moderna, na atual União Europeia. Há uma ideia civilizacional na Europa Oriental, chamada Rússia, e entre aqueles que agora são atraídos por ela. Há uma ideia civilizacional no antigo Império Austro-Húngaro, em boa parte dele pelo menos. Mas o restante da Europa, incluindo os alemães e seu conceito de Europa Central, que existe desde a década de 1880, já não tem mais uma ideia civilizacional. O que eles têm a oferecer a alguém? Então isso é apenas gestão. Não há líderes na Europa. Há gestores, e gestores muito ruins, com possíveis empregos bem pagos nos Estados Unidos depois que saírem. Então não sei, Europa, com quem você fala na Europa? Quero dizer, bem simplesmente, se eu tivesse sentado no Kremlin agora, ignoraria tudo que viesse da Europa, exceto pessoas como Orbán e Fico, que já provaram seu valor. Talvez Babiš, dependendo de quanto ele consiga se provar. Mas em quem mais você confiaria? Percebi que na Rússia, parte da retórica sobre como Minsk foi uma farsa tem algumas semelhanças com a questão da Líbia. Lembro que depois de ter enganado os russos em relação à Líbia, a Rússia adotou uma postura muito diferente em relação à Síria. Agora veja, depois de Minsk, e claro, podemos incluir Istambul, nesse mesmo contexto, a desconfiança em relação a qualquer diplomacia real é bastante impressionante, o que torna muito difícil encontrar um acordo. Isso não significa que um acordo seja impossível, apenas que o componente da confiança, essencial para que qualquer negociação funcione, está completamente ausente. Você mencionou antes a ideia de que os russos estariam dispostos a adotar uma postura mais firme contra os europeus. Mas e quanto aos Estados Unidos? Porque vimos alguns relatos na mídia e alguns políticos indignados alegando que a Rússia entregou informações de inteligência aos iranianos sobre alvos americanos, o que parece bastante razoável. Eu simplesmente presumi que isso aconteceria. Mas sabe, nenhuma autorreflexão. Eles não parecem reconhecer que vem fazendo a mesma coisa nos últimos anos. Ainda assim, quando Trump foi questionado sobre isso, ele foi meio displicente, dizendo algo como, eu não fiz isso, ou que é apenas coisa pequena, como o que fizemos na Ucrânia,
ou o que eles acham que fizemos na Ucrânia, segundo ele. Coisas menores na Ucrânia, é. E quais são as coisas maiores? Você está tentando assassinar o presidente da Rússia? Eu não sei. O que poderia ser mais importante do que isso? Sim, mas os russos também estão dispostos a reagir com mais força contra os Estados Unidos? Sim, estão. Com certeza, eu acho que sim. A confiança está crescendo. Até os chineses, que no início de tudo isso deram um grande passo atrás em relação ao Irã, mudaram bastante sua postura também. É verdade que eles tinham seus sistemas de radar lá, mas os chineses estavam recuando para ver como as coisas iam se desenrolar. E agora eles estão olhando e dizendo, então é assim que vai ser. Sabe, quando o programa de empréstimo e arrendamento começou a chegar à União Soviética, existe um conceito chamado sucesso gera sucesso. Pois bem, em janeiro de 1942, quando o embaixador britânico na União Soviética fez um agradável passeio até Klin, a noroeste de Moscou, naquela época, cerca de 90 quilômetros. Moscou continua crescendo. Ele saiu e viu o que restava das ruínas fumegantes de uma divisão alemã que havia sido cercada, limpa e aniquilada. Depois voltou e telegrafou para Churchill e Roosevelt dizendo, acho que eles vão vencer. E eles responderam, certo, vamos apoiá-los agora. É a mesma coisa aqui. Eles voltaram e analisaram a situação, e os iranianos estão dizendo, eles vão vencer. Eles têm uma grande chance de vencer porque, o grandalhão está chegando. Ele vai pegar todo mundo. Bem, você sabe, quando você é o grandalhão, depois de se estabelecer como cara forte na quadra de basquete, você realmente não quer brigar com ninguém. Porque veja bem, você pode bater nos pequeninos, mas algum cara de tamanho médio ou maior, mesmo que você o derrote, vai tirar tanto de você que todo mundo começa a perder o respeito por você, ou começa a perder o medo de você. E é isso que estamos vendo. Sim, você pode matar quantos civis iranianos quiser, mas os iranianos estão expulsando os americanos do Golfo Pérsico. E os iranianos não estão se desgastando. Na verdade, eles estão redobrando os esforços e desferindo golpe após golpe. Não importa o que Trump diga, você sabe as diferentes posições de Trump entre o café da manhã, o almoço, o brunch, o jantar e o lanche da meia-noite. Você tem toda a variedade do que diabos ele está falando hoje. Mas os iranianos estão firmes. Na verdade, os iranianos disseram, não estamos pedindo paz. Eles disseram isso claramente, não estamos pedindo paz. Professor vergonha para paz nesse momento. Então eles não estão buscando a paz. Eles querem punir os americanos e tornar tudo o mais doloroso possível. Doloroso ao máximo. Estão tentando expulsar os americanos do Golfo Pérsico e estão fazendo um trabalho muito bom até agora, pelo menos em termos cinéticos diretos. Mas também estão pressionando os árabes, dizendo, olhem, vocês não estão recebendo nenhuma ajuda dos Yankees. Eles não estão aqui para protegê-los. Vocês estão apenas aí para absorver nossos golpes por eles, mas eles não vão protegê-los. E isso começa a pesar sobre muitos desses estados árabes. Pelo que me disseram fontes, os sauditas disseram às bases americanas algo como se virem, somos neutros. Nós não vamos ajudar vocês, sobrevivam como puderem. E se isso for verdade, é um golpe bem grande. E por mais que tenhamos visto Lindsey Graham, gritando e esperneando, eu não sei que drogas ele tomou desta vez. Em alguns dos vídeos recentes, os olhos dele estão virando para trás e ele parece estar ou muito, muito bêbado ou sob o efeito de outra coisa. Mas sabe, o Lindsey Graham está lá gritando que nós defendemos vocês e vocês não estão nos defendendo, os sauditas. Vocês têm que vir, estão arrependidos, blá blá blá. Bem, isso é outro sinal desse desespero. Eles tiraram a máscara e estamos tentando forçar esses países. E os países estão dizendo, não, obrigado, tchau, tenha uma boa vida. Quais serão as reações depois que esta guerra acabar?
Bem, as coisas continuam. Eles apostaram que os Estados Unidos não estarão em posição de fazer nada contra eles nessa recalibração. Essa é a posição que estão mantendo. Além disso, Trump tem seu novo brinquedo. Ele vai invadir Cuba. Sabe, ele já invadiu a Groenlândia de certa forma. Ele tentou, ele tem uma guerra que não pode vencer, mas está pensando em invadir o Irã. Mas por que se preocupar? Já vamos invadir Cuba. Então quero dizer, você conhece a agenda dele. Temos que fazer tantas coisas antes da lista de desejos. Acho que essa é só mais uma para a lista. Como a guerra é sempre a solução. Se alguém está cheio de arrogância depois da Venezuela, então é claro que temos que ir à guerra. E se alguém está humilhado, como agora com o Irã, então, precisamos mudar o foco e conseguir uma vitória para compensar. Então, certo? Também é guerra. De qualquer forma, parece que tudo leva à guerra. Mas em termos de táticas de pressão, parece que a percepção se torna realidade. Ou seja, se todos esses países da região achassem que os Estados Unidos estavam vencendo e o Irã estava em desvantagem, então é claro que eles iriam querer apostar no cavalo vencedor. Como você disse antes, é isso que os países fazem. Mas se olharmos para isso, da Arábia Saudita ao Azerbaijão, é bem provável que todos esses países também tenham sofrido alguns ataques de bandeira falsa. Agora eles estão dizendo, na verdade não queremos mais fazer isso. Isso é um bom indicativo de para onde as coisas estão indo. E eu entendo porque a Rússia e a China gostariam de reduzir a presença dos Estados Unidos no Oriente Médio, ou pelo menos diminuí-la em lugares como o Iraque. Mas também parece haver uma mensagem mais ampla. Ou seja, se todas as nações do Golfo chegarem à conclusão de que ser estados na linha de frente dos Estados Unidos não lhes trará segurança, apenas garantirá que bombas caiam sobre suas cabeças. Então essa mensagem está se espalhando pelo mundo. No leste asiático, os sul-coreanos agora estão dizendo, veja o que aconteceu. A América passou por tempos difíceis e retirou todos os nossos sistemas de defesa aérea. O que eles fariam por nós? E talvez essa mensagem... E eles erraram isso no meio da noite. É só por precaução, caso eles não percebessem. Mas agora, talvez essa mensagem chegue também aos europeus. Se os russos tentassem restaurar sua capacidade de dissuasão e, lançassem uma bomba sobre alguns fabricantes de armas na Alemanha, o que os Estados Unidos realmente fariam? Talvez até retirassem suas defesas aéreas. Então, dá para entender por que eles gostariam disso, porque há muito a ganhar, se não com a derrota dos Estados Unidos, pelo menos com algum tipo de recuo. Só para dizer, acho que a última pergunta é, o que sabemos até agora sobre o apoio russo? Ou o que você acha disso? Assim como o apoio chinês. O que eles estão realmente fazendo pelo Irã? A Rússia enviou, vamos lembrar de uma coisa, lá em 2004 e 2005, a Rússia queria assinar um acordo com o Irã no mesmo nível dos que tinha com Belarus e a Coreia do Norte, um acordo de defesa mútua. Os liberais iranianos que estavam no comando naquele momento recusaram. A cláusula de defesa, se me lembro bem, seção 5, parágrafo 3, foi reduzida de uma cláusula de defesa real, como as que existiam com Belarus e a Coreia do Norte. Uma cláusula de defesa sólida, para algo como lutaremos juntos contra ameaças regionais mútuas. O que isso significa? Significa absolutamente nada. É ar vazio, apenas conversa fiada. Quando você elimina o excesso, não sobra nada. Então é um documento inútil. A Rússia o assinou e ratificou imediatamente. O Irã assinou aquele documento no segundo dia em que estava recebendo muito carinho do Ocidente, porque queria ser amado pelo Ocidente. Assad também queria ser amado pelo Ocidente, e foi justamente quando o Ocidente estava dando toda aquela atenção que o Irã finalmente assinou o documento. Ainda assim, não é um grande documento. Mas o que veio depois, os liberais no Irã perdendo poder e prestígio após aquela pequena guerra de 12 dias, e todos os massacres que os israelenses realizaram dentro do Irã, resultou em ajuda russa.
Então, os MiG-29, Su-35, S-400 que vemos agora estão sendo mantidos em reserva. Acho que estão sendo guardados para quando os americanos finalmente tiverem coragem suficiente para trazer seus B-52. Se eu fosse iraniano, é isso que eu faria. Guardaria esses S-400 e esperaria os B-52 começarem a chegar para então derrubá-los do céu. Eles são lentos e grandes. É um alvo difícil de errar. Além disso, a Rússia trouxe muitas atualizações tecnológicas para sistemas de propulsão, aviônicos e de interferência. Sem contar que a Rússia também trouxe os sistemas de interferência que bloqueiam sinais e permitem identificar os iranianos e localizar onde estavam aqueles terminais. Não vamos esquecer disso. É equipamento de interferência. Muito disso foi destinado à frota existente de mísseis balísticos, ativos de aviação e aéreos, e também aos futuros. Além disso, a questão da mira, quero dizer, foi o que os americanos disseram. Eles estão ajudando na mira. Bem, por que não ajudariam? Vocês vêm fazendo isso há 4 anos. O que é bom para um é bom para o outro. Mas não é. Como ousam fazer isso conosco? Eles são maus. Certo, então o que você tem feito nos últimos 4 anos? Ou eles são tão hipócritas assim, ou tem uma completa falta de autopercepção. Eu fico com hipócritas. Tenho quase certeza de que eles sabem exatamente o que têm feito, e têm se gabado disso até que alguém faça o mesmo com eles. Aí eles dizem, você não pode fazer isso, nós somos o povo excepcional, você não pode jogar, é uma ordem baseada em regras, nós fazemos as regras, você não pode fazer isso. Está nas regras. Bem, sim, nós podemos. Além disso, a Rússia tem trazido muita da sua experiência com drones. Falando em drones, houve uma declaração do Trump dizendo que não existe esse negócio de drones subaquáticos ou drones marítimos, porque nós já os teríamos destruído. Veja, é tudo inteligência artificial. E os iranianos postaram mais um daqueles vídeos de túnel drive-thru, em que a câmera simplesmente percorre um túnel e há um monte desses drones aquáticos. Parece que eles já terminaram com os drones aéreos. Tipo, agora é tudo inteligência artificial. Sabe, se algo não se encaixa na agenda do Trump, ou em algum lapso momentâneo de sanidade dele. Aliás, há outra coisa a considerar aqui também. O conselho, se me lembro bem do nome, é o Conselho de Segurança do Iraque. Basicamente, é um conselho de milícias, as milícias xiitas. E o que eles disseram ao Jalani foi, se você der um passo no Líbano, vamos transformar a Síria em um novo campo de batalha. Vamos atravessar em massa e acabar com você. Além disso, ele ainda está lutando contra os alauítas, o que restou dos curdos, e os cristãos e xiitas. Então a Síria ainda está longe de ser um caso resolvido. E eu acho que, uma vez que os americanos e os israelenses, ou os israelenses sejam repelidos, ou fiquem presos em uma guerra muito ampla como começaram hoje, com uma invasão total do sul do Líbano, Al-Jolani vai se ver com um certo problema. As milícias xiitas iraquianas estão loucas por uma briga, e o Irã vai ganhar força. Tenho certeza de que o exército russo também não vai ficar de braços cruzados. Al-Jolani pode muito rapidamente passar de um helicóptero a um playboy e depois a um refugiado americano. O regime dele vai ser de vida bem curta. Tudo depende de quanto da presença americana restar no Golfo Pérsico. Se eles tiverem sido expulsos do Golfo Pérsico, a cabeça de Al-Jolani vai rolar, se ele não embarcar em um avião e fugir rápido o bastante. A Síria pode se reerguer como entidade, pelo menos até certo ponto. Tenho revisado todos os artigos de revistas e trabalhos acadêmicos de cerca de 2012, aquela época em que se falava sobre ir à guerra com o Irã. E é interessante, a principal conclusão sempre foi que isso seria uma aposta insana, uma receita para uma guerra prolongada. Havia variáveis desconhecidas demais. Se você ataca o Irã, o conflito se espalha essencialmente por toda a região. Quero dizer, parece que tudo isso era muito previsível. Claro, o que não era previsível naquela época era que eles acabariam travando uma guerra por procuração contra a Rússia.
E isso também foi profundamente afetado por essa guerra. Então, alguma consideração final? Any last thoughts? Sim, as imagens de satélite parecem sugerir que os chineses estão se preparando para receber de volta, de braços abertos, uma de suas províncias, a única que ainda não faz parte da China, se é que você me entende. Este é o momento ideal para fazer isso. Os americanos estão sem mísseis. Os americanos estão desorganizados. Os americanos estão parecendo tolos. Ei, é um bom momento e eles estão retirando todos os seus sistemas de outros lugares. É um bom momento para olhar para Taiwan e dizer: é isso aí, querida, está na hora de voltar para casa. Então, quer os taiwaneses queiram ou não, e há uma grande parcela em Taiwan que deseja a reunificação completa com a China, não vamos esquecer disso. Então os chineses talvez finalmente vejam a luz verde para agir. Quero dizer, isso está tendo e vai continuar a ter ramificações muito além do campo de batalha em que estão atualmente. E que os assessores de Trump eram, ou psicoticamente, hereticamente religiosos nessa heresia do sionismo cristão, vamos trazer o fim do mundo e o Armagedon e tudo isso, ou estavam tão comprados pelos israelenses que jogaram a cautela pela janela. Sabe, seja qual for o caso, acho que provavelmente é uma combinação dos dois. Eles vão colher esse vendaval por muito, muito tempo. Bem, você sabe, Joe Kent foi nomeado por Trump para ser o diretor do Centro Nacional de Contra-Terrorismo. Ele renunciou agora porque se opôs à guerra contra o Irã. Ele não apenas disse que isso não fazia sentido, já que o Irã não representava uma ameaça iminente ao nosso país, o que contradiz Trump. Mas eu também ressalto que tudo isso só começou por causa da pressão de Israel e do lobby israelense. Quero dizer, esse é o próprio homem de Trump. Então, acho que isso realmente vai entrar para os livros de história como um dos grandes erros dos Estados Unidos. E sim, tempos interessantes. Muito obrigado por dedicar seu tempo. Thank you very much for taking the time. Com certeza. Sempre um prazer. Gostaria que fosse um título melhor ou temas mais felizes, assuntos mais alegres, mas é o que é.